Olá a todos! Hoje estamos olhando para a vida das 7 irmãs Sutherland, que há mais de um século ficaram famosas por terem cabelos extremamente longos e até mesmo foram comparadas com Rapunzel. Esta é a história delas. As 7 mulheres que um dia se tornariam as primeiras celebridades capilares da América nasceram para Fletcher e Mary Sutherland, no condado de Niagara, no norte de Nova York, em meados do século XIX. Sarah nasceu em 1845 e sua irmã Victoria veio 4 anos depois, em 1849. A terceira mais velha do septeto era Isabella. Ela nasceu em 1852. Mas há alguma disputa até hoje que nunca foi resolvida sobre se ela era irmã biológica das outras 6 ou se ela foi adotada. Depois dela veio Grace em 1854, Naomi em 1858 e então Dora e Mary em 1860 e 1862, respectivamente. Havia uma diferença significativa de 17 anos entre Sarah, a mais velha das 7 irmãs, e Mary, a mais nova. Os Sutherlands não vinham de uma família rica. Eles levavam uma vida dura na paisagem rural de Cambria, uma pequena comunidade no condado de Niagara. O pai deles, Fletcher, era um criador de perus preguiçoso que não fazia nada e obrigava suas filhas a realizarem grande parte do trabalho descalças em suas terras. Para tornar as coisas ainda mais difíceis para elas, a mãe Mary era uma mulher excêntrica que insistia que suas filhas não cortassem o cabelo e as fazia usar um unguento de cheiro desagradável para supostamente fazê-lo crescer mais espesso e longo. Os elementos de seu futuro sucesso foram, no entanto, estabelecidos durante essa infância peculiar. A insistência de Mary Fletcher para que suas filhas deixassem o cabelo crescer o máximo possível criaria as condições para sua fama, enquanto Fletcher Sutherland, apesar de toda a sua preguiça, tinha a lábia de um vendedor de carros usados e, em um determinado momento, até conseguiu encontrar um emprego a serviço do presidente James Buchanan. Sua habilidade de vender e a insistência de Mary em suas filhas deixarem o cabelo crescer se uniriam muitos anos depois para fazer das irmãs Sutherland celebridades. Quando ainda eram pequenas, Fletcher Sutherland começou a treinar suas filhas para tocar vários instrumentos musicais e logo as tinha cantando no coral da igreja local. Elas poderiam ter sido apenas um grupo de irmãs cantando em um coral em uma área rural do estado de Nova York, mas à medida que os anos passavam e várias irmãs começaram a aparecer com cabelos cada vez mais longos em sua igreja local, mais e mais pessoas começaram a mostrar interesse nas cantoras, por sua proeza capilar ao invés de suas habilidades de canto. A mãe das irmãs, Mary, morreu em 1867, na qual a mais velha, Sarah, já estava em seus 20 e poucos anos, mas a jovem Mary tinha apenas 5 anos de idade. As irmãs não precisavam mais lidar com um unguento de cabelo mal cheiroso que ela havia imposto a elas por anos, mas seu pai Fletcher estava elaborando um plano nessa época. O vendedor de óleo de cobra em Mr. Sutherland viu quanto interesse o cabelo de sua filha havia gerado. E então, ele começou a transformar o septeto junto com seu irmão Charles em uma banda itinerante, que começou a tocar em feiras de condado e teatros comunitários no estado. Nesses, eles foram anunciados como o Concerto das 7 Irmãs e um Irmão. Pelos 1880, as irmãs, de cujo ato o pobre Charles já havia sido excluído a essa altura, fizeram sua estreia na Broadway em Nova York. Construindo sobre esse sucesso, elas fizeram uma turnê pelos estados do Sul, visitando cidades como Pensacola, na Flórida, Atlanta, na Geórgia, e Nova Orleans, na Louisiana. No entanto, como anteriormente em Niagara County, as meninas atraíram seu principal público não por suas habilidades de cantar e tocar, mas devido ao seu cabelo volumoso. No início de 1880, as 7 irmãs exibiam um impressionante 37 pés de cabelo espesso entre elas. Algumas se destacavam mais que outras. Por exemplo, Sarah, a irmã mais velha, tinha apenas 3 pés de cabelo espesso e ondulado. Em contraste, a segunda mais velha, Victoria, tinha enormes 7 pés de cabelo que, quando solto, como sempre estava quando elas estavam se apresentando,
arrastava-se pelo chão atrás dela. A mais nova, Mary, tinha cabelo de 6 pés de comprimento. Naomi frequentemente usava o cabelo em uma trança de 4 pés de comprimento quando amarrado, mas que esticava para 5 pés e meio quando desenrolado. Assim, o comprimento do cabelo das irmãs era prodigioso naquela época, quando ter cabelos longos e não polidos era o auge do estilo da era vitoriana na Grã-Bretanha e do estilo da era dourada na América. Escritores como Charles Dickens e William Makepeace Thackeray descrevem suas heroínas em termos elogiosos por terem longos e lustrosos cabelos. Agora, Fletcher Sutherland não estava satisfeito apenas em ter o cabelo de suas filhas gerando um aumento no público de seus shows e uma enorme entrada de dinheiro para ele. Ele também queria lucrar de outras maneiras. Conforme suas filhas ganhavam fama em Nova York e excursionavam pelo país, ele desenvolveu um tônico capilar, comercializado como o segredo por trás do comprimento impressionante dos cabelos delas. O crescimento de cabelo das 7 irmãs Sutherland era efetivamente óleo de cobra, feito de uma mistura de sal, magnésio, amamelis, rum de Bahia e, de forma um tanto preocupante, ácido clorídrico. Não havia ciência alguma neste tônico, mas como o cabelo das irmãs estava na moda, o tônico rapidamente começou a vender em grandes quantidades. Assim, no início dos anos 1880, as 7 irmãs Sutherland não eram apenas um grande sucesso no palco, mas o tônico capilar delas estava se tornando um grande vendedor em todo o leste dos Estados Unidos. Dado o sucesso estrondoso das irmãs e do seu ato, agentes e representantes de grandes circos, shows e atos de vaudeville logo vieram bater à porta. Esta era uma época anterior à televisão e ao cinema, quando tais atos eram a principal forma de entretenimento popular. Pelos anos de 1880, nenhum era tão estimado quanto o circo Barnum e Bailey, geralmente anunciado como o maior espetáculo da Terra. Foram Barnum e Bailey que venceram a guerra de lances do início dos anos de 1880 para adquirir as 7 irmãs Sutherland como um ato em seu show. No show de Barnum e Bailey, as irmãs logo se estabeleceram como um tipo diferente de ato. Por mais cruel que possa parecer hoje, no final do século XIX, esses shows eram frequentemente compostos por pessoas que eram consideradas aberrações na época, muitas vezes por terem condições médicas como gigantismo ou nanismo, das quais as pessoas não tinham nenhum entendimento científico na época. Embora as pessoas pagassem para ver esses atos no show, eles eram rejeitados pela sociedade em geral. Mas isso era diferente para as irmãs, pois elas eram idolatradas pela sociedade e tratadas como celebridades. Quando se apresentavam em Nova York, as pessoas as seguiam pela rua durante o dia, tentando adquirir mechas de seus cabelos. Em conjunto com isso, Fletcher Sutherland estava trabalhando com Harry Bailey, um dos organizadores do show, para produzir e comercializar tônicos capilares em larga escala. No final de 1880, novas misturas estavam sendo vendidas, uma delas alegando reverter a calvície masculina. Era claramente uma fraude, já que a calvície continua sendo um problema quase um século e meio depois. Mas isso não impediu que fosse vendido em grandes quantidades, tal era a crença na capacidade dos tônicos capilares das irmãs. Em 1883, a Corporação das Irmãs Sutherland foi fundada para comercializar seus produtos capilares, enquanto químicos qualificados afirmavam que os tônicos eram sérums milagrosos para o crescimento do cabelo. No final de 1884, menos de 2 anos após sua fundação, a Corporação das Irmãs Sutherland havia feito $90 mil em vendas, o equivalente a milhões de dólares no dinheiro de hoje. A essa altura, a fama das irmãs era extensa em grandes partes dos Estados Unidos e a renda gerada pela participação delas no circo Barnum e Bailey, juntamente com suas contribuições para a empresa, começou a gerar grandes rendimentos. Além disso, com a morte de seu pai em 1888, isso aumentou substancialmente, pois Fletcher Sutherland vinha desviando boa parte do dinheiro que suas filhas ganhavam para seus próprios bolsos. Além disso, o dinheiro gerado pela empresa
continuou a aumentar à medida que a gama de produtos cresceu para incluir pentes, cosméticos e outros itens relacionados ao cuidado do cabelo e do rosto. Uma vez que assumiram a propriedade direta da empresa, também se mostraram empresárias astutas, criando slogans de marketing inteligentes e aparecendo em demonstrações de beleza lotadas na Quinta Avenida em Nova York e outros distritos comerciais movimentados nas cidades americanas. Pelos anos de 1890, eles até tinham escritórios da empresa operando não apenas em cidades americanas como Nova York e Chicago, mas também no exterior, em Cuba e no Canadá. Até aquele momento, milhões de garrafas de seus tônicos capilares já haviam sido vendidas por mais de 25 mil revendedores. Em mecanismos de negócios que mais tarde seriam empregados por vendedores de cosméticos mais conhecidos, como Elizabeth Arden, no século XX, as irmãs aproveitaram ao máximo sua nova riqueza, fazendo compras extravagantes e acumulando casas de luxo. Muitas delas não se casaram para manter o controle de seus assuntos financeiros e, em vez disso, dedicaram atenção aos animais de estimação, que eram tratados de maneira extravagante, um precursor da obsessão de muitas celebridades modernas com seus gatos e cachorros. Sua imagem pública expandiu em paralelo. Nos anos 1890, as irmãs alcançaram grande celebridade como celebridades capilares do final do século XIX, aparecendo frequentemente em publicações como Harper's, The New York Times, Time e The New Yorker. Fotos autografadas e lembranças das irmãs foram vendidas por preços altos, enquanto grandes quantias eram oferecidas por mechas de seus cabelos. Acredita-se que um fã tenha oferecido a Victoria Sutherland milhares de libras para cortar todo o seu cabelo, uma soma equivalente a centenas de milhares de libras hoje. No final dos anos 1890, as pressões da fama começaram a aparecer. Muitas das irmãs ficaram cada vez mais obsessivas com a privacidade, enquanto outras se tornaram excêntricas. Nos anos 1890, elas ergueram uma luxuosa mansão no condado de Niagara, onde nasceram. Foi uma grande declaração de suas pretensões. Construída como um castelo de princesa repleto de torres e cúpulas, no interior, lustres de cristal e a madeira mais cara decoravam cada cômodo. As camas foram importadas da Europa e até os quartos dos servos foram construídos em uma escala impressionante. Um atendente de carruagem da casa tinha cavalos cujas ferraduras eram feitas de ouro. Esses gastos extravagantes acabariam sendo a ruína das irmãs. No início dos anos 1900, as brigas começaram entre elas devido aos lucros da empresa. Muitos passaram a usar drogas como ópio e cocaína, que podiam ser obtidas em farmácias na época, aumentando seu comportamento errático. Uma grande fonte de renda secou quando eles pararam de aparecer no show de Barnum e Bailey, após a morte de Victoria, a segunda filha mais velha. Ela foi a segunda das 7 a morrer. Naomi havia morrido jovem em 1893. No entanto, o verdadeiro declínio das irmãs e de sua empresa começou nos anos 1910, quando a moda em torno do cabelo começou a mudar. Cortes curtos viraram moda e, com a popularização desse visual, as vendas dos tônicos capilares das irmãs Sutherland diminuíram. Até o momento em que a terceira irmã mais velha, Isabella, morreu em... A fortuna da família estava se esgotando rapidamente. Então, quando a mais velha, Sarah, morreu em 1919, as 3 irmãs restantes, Grace, Dora e Mary, partiram para Los Angeles, esperando lucrar com a crescente cultura de celebridades no Oeste. Infelizmente, Dora morreu em um acidente de carro por lá. Na década de 1920, Mary e Grace tentaram manter o debilitado negócio de fertilizante para cabelos vivo em uma era em que longlocks não eram mais estimados. Destituídas, elas viviam em uma casa abandonada. Eventualmente, a empresa faliu completamente em 1936. Mary acabou psicologicamente instável e foi internada no Asilo Estadual de Buffalo em meados dos anos 30, onde morreu em 1939. Grace morreu sem recursos em 1946, aos 90 anos, praticamente sem dinheiro. Assim, as irmãs Sutherland não foram apenas um dos primeiros exemplos
de grande celebridade americana, mas também de trapos à riqueza e de volta aos trapos novamente. Agradeço por assistirem ao vídeo sobre as irmãs Sutherland. Espero que tenham gostado. Compartilhe sua opinião sobre a vida e o negócio delas nos comentários, bem como sugestões se tiver. Inscrevam-se e ativem as notificações para receber meus vídeos assim que forem carregados. É tudo de mim. Nos vemos na próxima Vida Esquecida. Obrigado.